Olá, bem-vindo à Semana Prática de Fotografia. Eu sou o Richard Schelles, fotógrafo profissional há mais de 14 anos e venho construindo a minha história através da fotografia. Iniciei um trabalho de aprofundamento prático que já me rendeu diversas matérias nas revistas mais conceituadas do ramo. Atualmente, tenho trabalhos executados para algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo, e isso tem um preço. Por conta da minha incansável busca por referências técnicas e aplicações, me tornei embaixador Sony em fotografia de estúdio. E quero te fazer uma pergunta. E quero que sua resposta seja extremamente sincera. Quanto mais sincera for sua resposta, mais resultado você pode extrair dessa semana. Se você pudesse se atribuir uma nota nos seus trabalhos atuais de fotografia de 0 a 100, que nota você se daria? Pensou? Ótimo. Agora, quem fosse atribuir essa nota a você, seria a referência mundial naquela categoria de fotografia. Será que sua nota seria a mesma? Calma, relaxa. Eu não vou pedir para você escrever isso para mim ou me mandar. Relaxa. Minha pergunta está tão somente ligada ao fato de querer descobrir o nível que você se encontra. E é exatamente essa a maior dificuldade dos fotógrafos atualmente. Quanto menor for a nota que você atribuiu a si mesmo, mais você poderá aprender. Minha experiência lecionando nos últimos anos me mostra que os fotógrafos têm sérios problemas em assumir que eles sabem moderadamente. E quando saem de suas áreas, seu conhecimento é extremamente superficial. Atualmente eu tenho a sensação que as pessoas se preocupam muito mais em adquirir bons equipamentos do que com a técnica e a pré-produção da fotografia. Ao longo desses capítulos mostrarei basicamente tudo aquilo que precisa ser observado e tratado como prioridade se você quer se destacar como fotógrafo profissional. Eu poderia aqui criar um nome bonito em inglês para falar de uma técnica ou algo do tipo. Mas não, quero mostrar o que definitivamente pode mudar a sua realidade e aumentar várias vezes o valor que você cobra hoje. Estamos vivendo o que é um dos melhores momentos da fotografia publicitária. A demanda por imagens de qualidade nunca foi tão aquecida. O número de empresas reestruturando a sua participação em internet é assustador. É o maior índice de artistas, produtos e empresas sedentos por material de qualidade. As evoluções das plataformas de e-commerce e embalagens são literalmente assustadoras. E agora eu te pergunto, será que você já está colhendo fruto dessas evoluções? Tenho acompanhado os principais avanços e ferramentas dos aplicativos móveis e posso garantir, quem não exercitar esse olhar cuidadoso com a fotografia vai ficar fora do mercado em breve. Mas se você já está aqui, é um bom sinal. Eu vou te mostrar ao longo dessa semana tudo que é realmente importante para que você saiba como atuar como um profissional realmente diferenciado dentro do nicho de fotografia em estúdio. A pergunta que eu quero te fazer é, você conseguiria reproduzir grande parte dos trabalhos que você tem como referência no dia de hoje? Pessoal, vou estar mostrando para vocês agora um trabalho recente que eu fiz aqui no estúdio para uma empresa de alimentícia da área e foi uma foto para embalagens, tá? Eu vou estar jogando ela na tela aqui. Eu recebi o briefing da agência e essa imagem ia ilustrar um pacote de calabresa fatiada. O que acontecia aqui? Essa é uma imagem que requer uma pré-produção muito grande, onde a minha equipe contava com 2 food stylists, um assistente de fotografia e eu. Aqui tem todo um preparo dos ingredientes em si, não só o preparo como a escolha deles. A gente compra esses ingredientes sempre os mais bonitos possíveis, busca o melhor produto. Aqui a gente tem elementos de cena como as pimentas, a cebolinha que vocês podem estar vendo aqui nessa área. Tudo que tem aqui foi pensado, tá? Para estar exatamente nesse local. Então, a Food Stylist, quando eu contrato ela para estar trabalhando junto comigo, passo todas essas referências e a gente vai estar descrevendo quais os elementos entram nessa composição. No caso das ervas, a gente costuma comprar vasinhos. Então a gente tem um vaso para a erva não estar murchando durante o trabalho, porque às vezes os trabalhos são longos. Só para vocês terem uma noção, uma foto nesse nível de detalhamento, de ingredientes, de composição, a gente numa diária de 10 ou 12 horas consegue produzir no máximo entre 4 e 5 imagens. Então ele é bem complexo. Tem toda a questão do preparo. Por exemplo, cada ingrediente aqui tem seu tempo de preparo. A linguiça calabresa era um tempo determinado para ela ficar no ponto que nós gostaríamos e o cliente também. A cebola é um tempo diferente do preparo. Aqui a gente vê uns verdinhos que são as cebolinhas, que ela nem pode entrar no preparo junto. Por quê? Ela escureceria.
ela acaba não ficando com uma aparência tão boa, então ela entra depois. Cada elemento está colocado aqui de uma forma que ele fique mais harmônico na composição. Então tudo que é colocado aqui a gente coloca um a um, com pinça, nos mínimos detalhes. Se eu preciso de mais brilho numa determinada parte, eu venho com líquido ou com óleo para trazer um pouco mais de suculência, que às vezes essa imagem ela fica em cima do meu set durante algumas horas. E lógico, o alimento ele vai mudando com o tempo, né? Por mais que a gente tente trabalhar de uma forma mais rápida, muitas vezes não é possível. Porque quando eu clico, eu já tenho que estar com a imagem numa posição muito correta de como ela vai entrar na embalagem. Então eu faço um clique, pego essa imagem, exporto ela, faço um recorte rápido e tento encaixar em cima do layout que já existe. Ela encaixando, estando na posição, ok, aí eu faço a foto final dela. Então, é um processo lento, cuidadoso, por conta desses muitos detalhes existentes na imagem. Esse foi um exemplo, ela requer bastante pré-produção e você tem que estar com uma equipe afinada para estar produzindo. Se você for produzir um trabalho desse sozinho, como já aconteceu comigo, você vai ver que aquele tempo vai ser muito maior, porque você vai acabar tocando tudo. Tanto o tempo anterior a isso, por exemplo, você vai ter que ir no mercado comprar as coisas, você vai ter que selecionar os melhores. Quando eu vou no mercado comprar um ingrediente, eu paro, escolho, fico um tempão, por exemplo, escolhendo uma cebola para eu pegar a mais bonita. As ervas, a mesma coisa. Pego os galhos mais verdes, que estão sem machucadinhos, sem defeitos, ali sem estar com uma pontinha escura. Então são esses detalhes que fazem muita diferença na imagem final. E é isso que esse tipo de cliente procura. Ele procura uma imagem perfeita, não pode passar nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu selecionei para vocês mais algumas imagens. A foto anterior era relativa à pré-produção, onde mostrava um trabalho mais nessa área. Lógico, tem o momento do clique e temos a pós-produção naquela imagem. Agora a gente vai falar de uma foto do momento do clique. Aqui nessa foto de exemplo, eu tenho uma modelo, tá? E ela tem um movimento de cabelo. O que acontece aqui? Esse é o momento do clique exato para eu ter esse tipo de movimentação. Aqui a ideia era estar fazendo uma foto diferenciada, onde a gente tivesse um movimento. E foto em estúdio é difícil representar movimento. E a gente fez isso com uma jogada de cabelo. Além dessa jogada de cabelo aqui, a gente tem um fundo colorido. Esse fundo foi feito já na foto, ele já foi fotografado assim. Se eu pegar para ver detalhes, os fios aqui são todos nítidos. Isso quer dizer que a imagem teve um congelamento, teve um clique muito rápido. E aqui ela está com o rosto com uma posição agradável, a boca, os olhos, tudo se complementa. Vou mostrar mais um exemplo para vocês agora, de uma imagem que eu produzi para a Sony, de uma caixa à prova d'água que eles têm. Aqui o momento do clique é muito importante. Por quê? Ele é um splash. Splash é um tipo de fotografia muito rápido e delicado de ser feito. Por que eu digo delicado? A gente nunca consegue reproduzir duas vezes o mesmo splash. Ainda mais quando ele é feito de uma forma aleatória. Essa caixa foi jogada pelo meu assistente diretamente na água. Então cada hora que ela cair, cada posição que ela cair, ela vai fazer um formato de água diferente. Uma coisa muito importante no splash é eu ter a câmera parada, tá? O meu foco feito de forma manual aonde essa caixa vai ser jogada e eu ter uma margem dentro desse quadro. Por que eu digo uma margem? Para eu ter sobra, se a água espirra mais ou espirra menos, se ela sobe muito ou não, para não cortar nada. Porque é decepcionante você conseguir um bom splash e aquele splash não está completo. Ele cortou uma ponta ou subiu demais. Então isso traria problemas na minha imagem. Se vocês repararem, aqui eu tenho uma margem que está no limite. Aqui, ó. Um pouquinho mais eu teria perdido esse splash. Existem algumas formas que podem ser corrigidas, mas não é o ideal. O ideal é que a gente tenha a foto completa desde o início. Outros detalhes importantes dessa imagem. Ela é feita não só com um clique único. Essa imagem especificamente foi feita com mais cliques.
eu tenho uma junção feita na pós-produção. Por quê? Teve áreas que ela fez um splash bom, porém a caixinha quando estava dentro da água ela tinha virado, sumindo a marca da empresa. E isso é uma coisa em fotografia de publicidade que a gente tem que se atentar. Afinal, é a marca dele que precisa aparecer. Outra coisa, esse splash aqui, essa área, eu tive que utilizar de uma outra imagem. Por quê? O volume de cima da água estava muito bom, mas a de baixo não estava com um reflexo muito agradável. Então eu escolhi essa parte de uma outra foto, feita na mesma sequência, com a mesma iluminação, para poder estar encaixando. Assim eu consegui fazer um splash mais harmônico. Uma outra coisa que foi um complemento muito bom nessa imagem foi a questão da cor do fundo. Além de o cliente ter uma caixinha de som que é dessa cor, essa cor remete muito à água. Ela traz uma sensação boa. E ela foi feita com uma gelatina colorida. Esse clique poderia ser feito de uma forma única, porém o splash teria que me agradar. Aqui eu utilizei mais imagens, mas se você der uma sorte, por exemplo, é possível fazer um clique único esse tipo de imagem. Mas na publicidade a gente nunca pode ficar à mercê da sorte. A gente tem que ter material para trabalhar numa pós se preciso, né? Além de todos os detalhes que são trabalhados aqui, como tem algumas bolinhas em pontos indesejados que a gente remove, tem algumas partes que são feitas inserindo elementos de outras fotos. Então a gente tenta trabalhar a melhor forma possível todos os elementos numa única imagem. Só dessa forma a gente consegue atingir um nível elevado de qualidade. Agora eu vou para a última etapa, mas não menos importante, do trabalho na fotografia publicitária. A gente vai estar falando um pouquinho de pós-produção. Estou abrindo uma quarta imagem aqui, que seria um estilo de produto. Reparem bem, aqui nós temos 4 produtos distintos, tá? Com uma iluminação igual em todas, com elementos bem diversos. Eu tenho um fundo neutro que conversa bem com esse tipo de produto, tem uma reflexão na base dela. O que acontece num estilo com esse tipo de produto? Ele, de certa forma, ele é reflexivo, tá? Quando eu tenho elementos próximos um ao outro, eu tenho o reflexo desse outro objeto no produto. Então, quando eu tenho um grupo de produtos, um conjunto deles ali, que fazem parte de uma mesma linha, o mais indicado é não estar fotografando eles juntos. Por quê? Eu quero ter o controle absoluto sobre todas as imagens. Além disso, eu tenho um outro ganho. Vamos supor, no meu caso, eu trabalho com uma câmera de 42 megapixels. Se eu faço um quadro cheio de um elemento só, no caso esse shampoo aqui, eu tenho uma foto de 42 megapixels só desse produto. Eu tenho um produto lateral, então seria uma outra foto de 42 megapixels. E tem uma outra aqui que também seria uma foto de 42 megapixels. Se eu juntar tudo isso com 3 fotos diferentes na resolução mais alta que eu captei, eu tenho uma imagem com uma resolução maior. Eu vou estar somando esses megapixels. Não quer dizer que é 3 vezes aquilo, não. Mas é de acordo com o quadro. Então, tranquilamente, eu teria aqui uma imagem de 80 a 90 megapixels. O que isso é bom? Vamos supor que o cliente precise ampliar isso. Precise fazer uma parede, fazer uma adesivagem num stand de feira com essa imagem, que são aquelas ampliações bem grandes. Eu já cheguei a fazer fotos que elas foram impressas em mais de 6, 7 metros de altura. Então, é um tamanho considerável. Outro detalhe que tem que se atentar nesse tipo de imagem é a pós-produção. A gente tem muito detalhe fino, muito detalhe pequeno. Quando é uma imagem para ser vista pequena em redes sociais, esses detalhes não são tão aparentes. Agora, se é para ela ser feita de um maior, como eu exemplifiquei agora, como stand, a gente tem muita bordinha, tem muita sujeira que aparece, então precisa ser feito um retoque bem afinado nisso. Reparem que as bordas dela tem um brilho, tem uma sombra, eu tenho um recorte bem definido, que é o que pede esse tipo de produto. Mais abaixo eu tenho o rótulo. Muitas vezes a impressão do rótulo não está 100%, ela tem muita rebarba, ela aparece defeitos que são indesejáveis. Como eu disse, numa foto pequena aquilo não é perceptível, mas numa foto grande
aquele detalhe que era pequeno se torna grande, então acaba complicando. Um uso corriqueiro, quer dizer, um uso não, uma forma que a gente utiliza na fotografia publicitária para estar mexendo nesses rótulos é estar inserindo ele na pós-produção. Eu posso estar pegando o arquivo do cliente, que foi impresso o rótulo, ele vai ser um vetor normalmente, e eu posso estar inserindo isso no Photoshop posteriormente. Eu acabo tendo um resultado muito mais refinado, com muito mais detalhe do que a fotografia. A parte boa da fotografia é que num clique só você acaba resolvendo tudo. Nesse tipo de pós-produção, acaba tomando um pouco mais de tempo, mas o resultado final é sempre muito melhor. Além disso, eu tenho que ter um controle sobre a perspectiva dos produtos. Eu tenho que colocar eles na mesma escala, para não ficar um produto que era pequeno, maior naquela foto, para seguir um padrão. Aqui ainda foi criado as sombras de contato desses produtos com relação à base que ele estava. Vou estar mostrando para vocês aqui. Foi feita a sombra de contato e além da sombra foi feito o reflexo. Essa reflexão de base. Depende da superfície que ele é fotografado, ele fica como que eu vou explicar para vocês? Ele acaba distorcendo um pouco. Se eu quero um reflexo mais liso, perfeito, como se fosse um espelho, a pós-produção é a melhor saída. Tem que tomar cuidado para inverter ele, porque ele vai estar sendo espelhado, você tem que ter precaução com alguns detalhes para depois não virar meme a sua imagem, né? Ela ficar completamente fora da realidade. Vou estar mostrando para vocês agora uma imagem que é considerada de estúdio, porém uma produção externa. O que eu digo externa? Essa foto ela foi feita na rua, tá? Com um caminhão de bombeiro, com um modelo, iluminação de estúdio, fumaça, ou seja, tem uma pré-produção muito grande, tem um clique que tem que ser feito no momento correto e tem uma pós-produção grande também. Essa imagem ela foi utilizada num catálogo. O cliente ele fabrica as roupas de bombeiro. Aqui nós temos um modelo e os produtos que o cliente fabrica, que são a roupa, o capacete, as luvas, tudo aqui é importante. Então nós tínhamos que fazer a foto de uma forma que ela valorizasse cada um dos elementos do cliente. Eu aluguei uma máquina de fumaça com uma potência grande. Por quê? Eu precisava de bastante volume de fumaça e ter a variação disso. Depois nós escolhemos as melhores cenas e fizemos uma mesclagem no Photoshop para estar usufruindo dela da melhor forma possível, para ela ficar mais bonita e o mais real possível. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Cal, sou fotógrafo. Hoje eu vou falar sobre o Richard. Conheci o Richard há uns 3 anos passados mais ou menos, quando eu estava iniciando nessa área de fotografia. Levei um baita de um susto, que foi no estúdio a primeira aula, e eu vi aquele baita equipamento que ele tem, luzes, razes, coisas que eu nunca tinha visto, coisa que eu não conhecia, e acabei me assustando, falei, não vou conseguir aprender. Mas qual foi a minha surpresa quando eu vi que a didática dele, o método que ele tem de ensino, é muito fácil, é muito prático e consegue transmitir aquilo que a gente, talvez, lendo manuais, não conseguisse assimilar. Então hoje devo muito a ele por essa parte, por esse auxílio nessa parte da iluminação. Fiz um curso também sobre produtos e acabei vendo ele montando um estúdio na hora com a gente, trazendo os produtos, manipulando produtos, montando o produto e fazendo o tratamento final. E além de tudo ele mandou o projeto para que a gente pudesse ver como foi feito e até alterar. Então acrescentou muito para o meu conhecimento. Hoje para mim o Richard é um guru. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, a primeira coisa que eu penso é o que o Richard faria nessa situação. Então eu recomendo sempre, se tiver um workshop, algo com o Richard, participe, que vale a pena. É isso, obrigado. Sei que é pouco tempo para mostrar tanta coisa, mas é um excelente começo para você que quer se destacar e fazer a diferença no mundo dos cliques profissionais. Mas o que também sei é que só alguém com anos de conhecimento prático teria a condição de concentrar informações relevantes e dicas que realmente possam agregar. O meu método da prática da fotografia em estúdio já ajudou vários fotógrafos a escolherem seus nichos e melhorar sensivelmente o nível de sua entrega, o que impacta diretamente em sua visibilidade e automaticamente em seus resultados financeiros.
Nada é por acaso, e esta websérie não chegou a você por uma simples coincidência. Chegou porque talvez você já percebeu que está realmente precisando melhorar o seu aproveitamento profissional, em todos os sentidos. E não tem como você sair dessa jornada sem ter a noção exata do trajeto que fará você chegar lá. Vejo vários profissionais questionando quanto à marca de câmeras, kits avançados, e posso garantir, uma boa câmera faz um excelente trabalho. Mas pense bem, vou dar um exemplo prático para vocês. Um cirurgião utiliza uma ferramenta de trabalho que é um bisturi. Você acha porque ele tem o melhor bisturi do mundo, mais afiado, se ele não for um cirurgião com anos de prática, ele vai fazer uma boa cirurgia? E um outro exemplo clássico, que o pessoal costuma utilizar muito em fotografia, é do cozinheiro. Certa vez um fotógrafo foi jantar na casa de uma mulher, foi convidado para ser jantado lá, e ela falou para ele, a dona da casa falou para ele quando ele chegou: "Nossa, suas fotos são ótimas. Você deve ter uma bela de uma câmera." Ele não respondeu, ficou com aquilo na cabeça, sentou, foi servir o jantar, estava delicioso. Ele, assim que terminou esse jantar, olhou para a dona da casa e falou: "Nossa, suas panelas devem ser ótimas, porque sua comida está muito gostosa." Quer dizer, a ferramenta de trabalho não necessariamente faz um trabalho melhor. O exemplo prático disso é a câmera. Uma câmera de entrada na mão de um profissional experiente, você vai conseguir fazer ótimas fotos. E se eu pegar a câmera mais cara do mundo, melhor câmera do mundo e a melhor iluminação do mundo, e der na mão de um amador ou de alguém sem nenhuma experiência, não vai sair foto boa. Da mesma forma que panelas de geração não fazem cozinheiros melhores, equipamentos excelentes não fazem fotógrafos de sucesso. Através deste conteúdo, você terá a oportunidade de não só melhorar o seu nível de trabalho, mas de ter uma melhor compreensão do passo a passo que é necessário melhorar a cada dia para ser valorizado como um profissional renomado. Você vai entender por que funciona, por que faz todo sentido e por que vem transformando a vida de muitos fotógrafos. Mesmo que você não tenha ainda uma definição de qual área quer atuar ou melhorar, quero que saiba que o método funciona para todos, sem exceções. Seja você um profissional que necessita de aprimoramento ou alguém que está apenas começando e talvez ainda não tenha escolhido em qual área atuar. Se reciclar é preciso sempre, mas partimos da seguinte premissa: se é para se dedicar, faça isso por algo prático e que realmente funcione. E com toda essa entrega de conhecimento, ajuda e estímulo, nós vamos fazer você quebrar barreiras que possam te impedir de chegar aos seus objetivos. E se tem uma coisa que podemos garantir é que daqui a algum tempo você vai desejar ter começado hoje. Atualmente, como embaixador da Sony, participo de diversas feiras e eventos de aperfeiçoamento, em alguns deles como palestrante, sempre buscando ter acesso ao que existe de melhor e mais atual em fotografia de estúdio. Meus trabalhos têm reconhecimento internacional em Still e Food Stylist. E acima de tudo, tento sempre que possível ajudar outros profissionais. E para falar a verdade, a minha maior motivação é saber que posso ajudar muito mais. Penso nisso toda vez que recebo uma pergunta de um colega querendo saber qual tipo de iluminação, o efeito utilizado em determinado tipo de trabalho, sem contar inúmeras mensagens e directs que recebo, pedindo novas turmas de uma mentoria presencial que já faço há alguns anos. Infelizmente, é impossível atender a todos e conceder a atenção necessária individualmente. E mesmo tendo minha estabilidade com minha agenda tomada, cada dia que passa percebo quanto poderia estar ajudando muito mais profissionais ou recém-adeptos da fotografia. Já fotografei praticamente no Brasil inteiro e sempre me pergunto o real motivo que leva um cliente a pagar, além de meu trabalho, meu deslocamento, hospedagem, alimentação e sair completamente satisfeito. Isso só demonstra a falta de profissionais de qualidade, aqueles que fazem um trabalho diferenciado, e não se limitam a entregar trabalhos que seriam captados por qualquer celular de boa resolução. Interessados que querem literalmente desapegar dos conceitos iniciantes. Agora reflita comigo, você já sentiu que os clientes não te procuram e indicam como você gostaria? Já teve aquela sensação de estagnação onde elevar a qualidade de suas fotos e a percepção de seus clientes é quase impossível? Parece que por mais que você passe, seu trabalho não é percebido como diferenciado?
Ou até mesmo você que está começando e fica perdido se perguntando como vai sobreviver dessa profissão? Fique tranquilo, não foi exatamente o meu caso, mas o de grande maioria dos fotógrafos e pessoas que me procuram e que depois de muito sofrer conseguiram entender os pontos essenciais, podendo melhorar muito o nível de sua entrega e, consequentemente, seus ganhos. Meu objetivo é que você se encontre e perceba que é possível ter resultados expressivos na fotografia. O que a maioria das pessoas não percebem é que hoje temos muita informação acadêmica, vários cursos que te ensinam fotografia, mas não te ensinam a ser um fotógrafo. Atualmente acompanho inúmeros fóruns e grupos e acredite, é comum observarmos pessoas cheias de conteúdos teóricos e sem clientes. Outros acreditam que pendurar uma máquina no pescoço é o suficiente para se auto-intitular fotógrafo profissional. Aqui trarei fundamentos práticos com informações que vão efetivamente fazer a diferença no seu cotidiano e poderão ser aplicadas desde já em seus novos cliques. E o mais importante, o fluxo de como tudo isso acontece, desde os primeiros passos até a entrega. O maior ativo deste método, como gosto de destacar, é você. E assim como você, as pessoas precisam ter acesso às informações que tragam sentido e resultado para os nossos objetivos. Eu não tive a chance de iniciar minha carreira tendo acesso a um conteúdo como esse e literalmente apanhei trabalhando, testando equipamento, aplicando luzes, comprando equipamentos errados e vivenciando cada etapa. E neste percurso presenciei inúmeros profissionais desistindo da profissão e de chegar em seus objetivos. Isso precisa definitivamente mudar. E eu vou cuidadosamente te explicar por que esse método vai mudar a forma com a qual você trabalha a fotografia. Aqui eu farei você acordar para a profissão que te mobilizou. Depois de um certo tempo praticando ou não a fotografia, nós olhamos para os lados e achamos natural ou normal a forma como a maioria das pessoas trabalham. E então entramos numa espécie de bolha, onde por mais que tentemos progredir, nada nos ajuda a passar de fase. É como se tomássemos as verdades dos outros como as nossas verdades absolutas. Por isso, abordarei as características relevantes que devem obrigatoriamente serem avaliadas na escolha, na sua especialização, equipamentos para cada estilo, mercados e suas diferenças, contemplando as mais variadas possibilidades e combinações de linha de trabalho, iluminação, equipamentos, etc. Basta você seguir o passo a passo de como progredir em direção à sua paixão e traçar as suas metas. Desta forma, ao invés das pessoas que se dizem fotógrafos profissionais ditarem o ritmo de sua carreira e projeção, você será responsável por traçar seus objetivos, você mesmo poderá identificar em qual estágio profissional se encontra para que possa evoluir progressivamente e mudar radicalmente o seu aproveitamento e resultados. E esse conteúdo foi pensado para você e será entregue totalmente online. Além disso, essa abordagem inicial será gratuita. Não adianta você gastar 10, 20 mil reais em equipamento se você não sabe utilizar. A cada R$1 gasto em equipamento, invista 5 em conhecimento. A culpa não está nas suas escolhas, nos equipamentos, nisso ou daquilo, o problema está no método. Os estudos dispostos nos cursos te ensinam muito da parte teórica, mas mostram um pouco das combinações práticas. Ao mudarmos nosso modo de interpretar e interagir com o nosso mercado, nós começamos a valorizar e priorizar as aplicações e kits que realmente vão potencializar nossos resultados. E a partir de agora, você poderá escolher se vai continuar escutando a voz que diz "assim está bom" ou tentar selecionar as informações de internet sem saber exatamente como aplicá-las e sem ter a menor noção do que é certo ou errado. Ou você vai começar a enxergar a fotografia da mesma forma com a qual os maiores fotógrafos do mundo tratam desde os equipamentos, planejamento, preparação, até a entrega do material. Considere esse programa um verdadeiro marco na forma com a qual as pessoas interagem com sua própria profissão, te proporcionando resultados e uma condição profissional muito melhor. Pouquíssimas pessoas que frequentam faculdade e cursos performam como verdadeiros profissionais. E a partir de agora, você também poderá fazer isso. E vamos começar isso agora, trazendo algo que muito provavelmente você não sabe e que vai facilitar imensamente a sua vida. Para começar, você sabe que é possível trabalhar com o mesmo fundo e ter fotos com fundo preto e branco com a simples substituição de um acessório? Pois bem,
Como forma de agradecimento por você nos acompanhar até agora e ter se comprometido com o meu conteúdo, quero retribuir sua atenção e vou encaminhar um conteúdo de vídeo explicando como exatamente fazer isso. Deixe aqui o seu melhor e-mail e certifique-se que irá receber dentro de algumas horas esse bônus muito legal, que pode economizar muito trabalho em uma simples sessão fotográfica. Nos próximos vídeos mostrarei mais depoimentos de pessoas que tiveram sua qualidade de trabalho e ganho transformados por esse método. E ainda mais dicas e técnicas que já podem ser aplicados desde agora em sua evolução fotográfica. Prepare-se, vem muito mais informação importante por aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Mas antes disso, quero fazer um pedido muito especial e muito importante para mim. Peço que deixe também seus comentários e marque todos aqueles que você acredite que possa ser importante nos acompanhar nessa jornada. Fotografar transforma.